cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens. Meus irmãos, um bom domingo. Celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum e continuamos a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, no qual o evangelista reúne várias parábolas sobre o reino dos céus. Hoje ouvimos 3 delas, a do tesouro escondido, a da pérola preciosa e da rede lançada ao mar. Mas gostaria de me deter nas 2 primeiras. Quando Jesus fala de um tesouro escondido e de uma pérola de grande valor, está nos revelando algo sobre o mistério do reino de Deus. O Evangelho é esse tesouro escondido, que aos olhos do mundo não se compreende, uma riqueza que nem todos vão conseguir reconhecer. Meditando um pouco sobre esse Evangelho, me veio a curiosidade de pesquisar quantos santos foram canonizados pelos últimos papas. São João Paulo II canonizou 482, Bento XVI 45, o Papa Francisco 942, o Papa Leão XIV 2 novas canonizações. E isso me faz perceber que o que esses homens e mulheres encontraram no Evangelho para abandonar tudo e viver o cotidiano com tanta radicalidade? O que eles descobriram que fez da própria vida um modelo de santidade? Me parece que descobrir esse tesouro é também a nossa missão. É claro, a responsabilidade dos ministros da Igreja anunciar a beleza do Evangelho. E é missão de cada fiel abrir o coração para acolher esse tesouro. A primeira leitura nos oferece uma chave para compreender esse caminho. Nela nós encontramos o jovem rei Salomão que no início do seu reinado recebe de Deus a possibilidade de pedir o que desejar. E em vez de pedir a riqueza, poder ou uma longa vida, ele pede sabedoria. No texto hebraico, Salomão pede lev shomeah, que significa ele pede um coração que escuta, que nós traduzimos por coração dócil. Mas a expressão mais literal seria um coração que sabe ouvir. E isso tem um significado profundo, porque só quem sabe escutar pode obedecer. Quem sabe escutar a voz de Deus consegue orientar a própria vida segundo a vontade dele. Talvez seja exatamente esse o segredo dos santos. Antes de realizarem grandes obras ou feitos, eles cultivaram um coração que escuta a Deus. Foi essa docilidade que lhes permitiu de reconhecer o verdadeiro tesouro. Então vamos a essas parábolas. Na primeira parábola, o homem encontra um tesouro escondido em um campo. Há um detalhe aqui curioso, porque se qualquer um de nós encontrasse um tesouro, provavelmente o desenterraria logo e o levaria consigo. Mas o personagem faz o contrário. Ele torna a esconder o tesouro e, cheio de alegria, vai e vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Na segunda parábola acontece algo semelhante. Um comerciante encontra uma pérola de valor extraordinário. Ele vai e vende tudo o que possui para adquiri-la. À primeira vista, essa atitude parece exagerada, porque uma única pérola será uma casa, todos os bens, toda uma vida? Será que essa pérola é capaz de alimentar alguém, dar abrigo? Humanamente parece que é uma escolha muito sem sentido. E é justamente aqui que está a reviravolta da parábola. Jesus quer mostrar que o reino de Deus possui um valor tão incomparável que todas as outras riquezas se tornam secundárias diante dele. Na parábola do tesouro perdido, aprendemos que o reino de Deus não pode ser roubado, nem conquistado com esperteza. Não é fruto da injustiça, nem mérito humano. Quem deseja possuí-lo precisa estar disposto a entregar tudo. Já a pérola preciosa revela que existe um bem diante da qual nada mais pode ser comparado. Quem finalmente o encontra, percebe que toda a busca da sua vida encontrou o verdadeiro sentido. Mas existe um detalhe que une as 2 parábolas e que muitas vezes pode passar despercebido. Depois, se olhamos bem, o centro deste evangelho não é a venda dos bens, não é o sacrifício, mas a alegria. São Mateus faz questão de dizer:
cheio de alegria, ele vai e vende tudo que possui. Ele não vende tudo por obrigação, nem por medo, nem porque o sacrifício tem valor em si mesmo. Ele faz isso porque encontrou algo infinitamente maior. Quando se descobre o verdadeiro tesouro, tudo mais passa a ocupar o seu devido lugar. Por isso, a vida cristã não é, antes de tudo, uma sucessão de renúncias, mas a resposta alegre de quem encontrou a Cristo. Os bens materiais deixam de ter um fim em si mesmos e tornam-se apenas instrumentos para acolher o maior de todos os dons, o próprio Deus. Foi essa alegria que sustentou a vida dos santos. Eles não viveram uma existência triste ou marcada apenas por privações. Ao contrário, encontraram uma alegria tão profunda que nenhuma riqueza deste mundo podia ser comparado a ela. É isso que leva o coração a escutar. Somente um coração dócil consegue discernir o que realmente tem valor, distinguir o que é essencial do que é passageiro, reconhecer a verdadeira alegria e não se deixar seduzir pelas alegrias ilusórias. Quando o Evangelho ocupa o primeiro lugar do coração, tudo mais encontra o seu lugar. Os santos compreenderam que o melhor negócio da vida não é acumular riquezas, mas oferecê-la a Deus. Quem encontra a Cristo nunca sai perdendo, encontra o tesouro que dá sentido a todas as outras coisas. Como escreveu São Gregório Magno, compra o campo quem abandona as alegrias temporais para possuir as riquezas eternas. Essa imagem recorda uma antiga fábula de Esopo, o agricultor e os filhos. O agricultor, já idoso e consciente de que a morte se aproximava, ele chama os seus filhos e lhes disse que havia um tesouro escondido em suas terras. Depois da morte do pai, os filhos, entusiasmados com a possibilidade de enriquecer rapidamente, começaram a cavar toda a propriedade. Removeram cada pedaço do campo, mas nunca encontraram aquele baú cheio de ouro. Somente mais tarde compreenderam que o verdadeiro sentido da palavra do Pai não era encontrar o tesouro de ouro, mas ao cavar em toda a terra, haviam preparado o solo para uma colheita abundante. O verdadeiro tesouro não era o ouro escondido, mas a fecundidade que o trabalho havia produzido. De certo modo, também isso acontece na vida cristã. Sabemos que o Evangelho guarda o segredo da verdadeira felicidade. Entretanto, muitas vezes não vemos imediatamente os frutos da oração, da penitência, da fidelidade, da perseverança na vocação, do serviço à comunidade cristã. Às vezes parece que estamos apenas cavando uma terra que permanece estéril. Mas é justamente nesse trabalho paciente que a graça de Deus vai tornando fecundo o nosso coração. Pouco a pouco, quase sem perceber, Cristo transforma a nossa maneira de pensar, de amar, de viver. E ao olharmos para trás, percebemos que o verdadeiro tesouro já começou a ser encontrado. Talvez ainda não o contemplamos no céu face a face, mas já experimentamos nessa vida os frutos da graça que vem do reino de Deus. Agora, se ainda sem contemplarmos o céu, já experimentamos a fecundidade e a alegria que o Evangelho e a graça de Deus realizam em nós, irmãos, imaginemos o que será quando chegarmos à meta. Será de fato um verdadeiro êxtase de amor e de alegria, a plenitude da felicidade para a qual fomos criados. Meus irmãos, coragem e perseverança nessa busca. Nunca nos esqueçamos, somente um coração dócil, aquele que sabe escutar, é capaz de distinguir a alegria que permanece daquela que passa, a alegria que vem de Deus das alegrias efêmeras deste mundo, que jamais consegue saciar o desejo mais profundo do nosso coração. Agora, peçamos ao Senhor a graça de nunca desistirmos de procurar aquele tesouro escondido. E uma vez encontrado, que tenhamos a coragem e a alegria de nunca renunciá-lo. E sabemos que Cristo deve estar acima de todas as coisas. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.